O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que os escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la, sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo? Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Estimados do meu coração, acolho de modo especial também a família enlutada que vem rezar o 7º dia do seu ente querido, os irmãos que vêm rezar com a gente, os parentes e amigos dos novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, seus padrinhos. Acolho de coração os irmãos que estão participando dessa missa de casa, pelas nossas redes sociais. Hoje, filhos queridos, no último final de semana, o último domingo de agosto, nós já rezamos primeiro final de semana pelas vocações dos padres ordenados, segundo final de semana pela vocação dos diáconos e dos pais, terceiro final de semana pela vocação religiosa, religiosos e religiosas, hoje pela vocação leiga, os leigos que colaboram com a igreja. E a liturgia de hoje, filhos, o texto do Evangelho é o último momento do Evangelho de João, no capítulo 6, que a gente veio lendo ao longo do mês de agosto, que é o discurso do pão da vida, Jesus falando do pão vivo descido do céu, quando a gente começou lá no texto em que Jesus multiplica os pães, depois Jesus fala do pão vivo, depois Jesus dá bronca nas pessoas que estão seguindo ele só porque ele multiplicou pães, e agora no Evangelho de hoje começa com Jesus falando com os discípulos, e os discípulos murmurando, reclamando da palavra. Primeiro a gente tenta dar uma olhadinha assim, né? Imagina, hoje nós estamos há 2000 anos desse evento fundante do cristianismo. Hoje, 2000 anos depois, é fácil para a gente, quando a gente ouve Jesus dizendo assim: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá. Pensa 2000 anos atrás, Jesus falando para aquelas pessoas: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer de mim vai viver, quem beber do meu sangue viverá eternamente.
como que será que as pessoas interpretavam isso, né? Como que elas entendiam Jesus falando para eles que ele era o pão descido do céu? Porque naquele contexto eles tinham a memória do maná do deserto, quando os antepassados deles haviam cruzado o deserto, saindo da escravidão do Egito, indo para a terra prometida, faltado comida, Deus tinha vindo chuva do céu, chover um pão, um maná. Agora Jesus diz que tem que comer dele. Não era uma palavra muito fácil de ser entendida, as pessoas tinham uma dificuldade. Jesus falava da lei de Deus, do amor de Deus, mas para além do decálogo, para além dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, Jesus ainda dizia: olha, se alguém tramar contra ti, reza por essa pessoa. Você não pode odiar os seus inimigos, você tem que perdoar até 70 vezes 7. Dava um nó na cabeça das pessoas, não era uma palavra fácil. Eles estavam acostumados a responder o mal com o mal, eles tinham um número de vezes que eles podiam perdoar as pessoas, não era sempre. Agora Jesus pede para perdoar sempre. Vem a situação do casamento, do matrimônio, que a gente viu na carta de Paulo aos Efésios, né? O casamento é para sempre. Vem a questão de não guardar ódio nem rancor. Vem a situação de ajudar as pessoas sem olhar a quem, não é mais para ajudar só os seus, mas para ajudar todas as pessoas. Aquela palavra bate no coração deles e não é uma palavra fácil de ser entendida. E aí eles começam a murmurar, dizendo: essa palavra é dura, quem poderá segui-la? E aí a gente dá uma voltadinha na primeira leitura. A primeira leitura é do livro de Josué. Josué é aquele moço que sucedeu Moisés. Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, foi caminhando com o povo pelo deserto rumo à terra prometida. Só que Moisés não chegou na terra prometida, ele morreu antes. E aí o Josué sucedeu Moisés. E o Josué foi entrar com o povo na terra prometida e tinha uma cidade fortemente guardada, que era a cidade de Jericó. Inclusive, domingo que vem, nós vamos começar aqui o cerco de Jericó. Essa cidade tinha uma muralha muito alta. E aí Josué, antes de entrar na terra prometida, Josué confrontou as pessoas, o povo de Deus, porque existia muita gente que também achava que o decálogo, a lei de Deus, a obediência ao Deus único e verdadeiro, estava ficando pesada. E aí Josué pergunta: vocês querem seguir em frente? Querem rumar comigo rumo à terra prometida? Querem entrar comigo em Jericó? Vocês precisam decidir. Eles já adoravam falsos deuses, alguns deles. Josué pergunta: vocês querem seguir os deuses dos amorreus, os deuses da Mesopotâmia, os falsos deuses, ou vocês querem seguir o Deus único e verdadeiro? Josué faz a pergunta e o Josué já diz assim, ó: decidam, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso juntos? Quando Josué confronta aquele povo e pergunta isso para eles, sabe o que eles fazem? Eles começam a lembrar do passado, Cacá, das coisas que já aconteceram na vida deles. E eles começam a dizer assim: como é que nós vamos seguir outras pessoas, outro Deus, se o Deus único nos tirou da escravidão do Egito? Está tudo no texto bíblico que a gente acabou de ler. Como é que vamos seguir um outro Deus, se foi o Deus único e verdadeiro que nos protegeu nas intempéries da vida? Como é que nós vamos seguir a um outro Deus, se foi o Deus único e verdadeiro que nos guardou quando a gente passava no meio de povos estranhos e violentos? Então, antes de responder a Josué, eles fizeram memória da presença de Deus na vida deles. Eu e você, se a gente olhar para trás na vida da gente, a gente consegue fazer memória da presença de Deus na vida da gente? Você consegue lembrar um momento onde você experimentou Deus na sua vida?
Você consegue experimentar um momento onde tem uma pegada de Deus na sua vida, tem um rastro, uma pegada de rastro, de marca, de pé de Deus na tua vida? Tem momentos que você pode dizer assim: Deus esteve comigo, Deus me livrou, Deus me cuidou. Obstáculos que você conseguiu superar e hoje você olha e você vê, foi a mão de Deus, foi a proteção de Deus. O povo olhou para trás e começou a ver as marcas de Deus na sua história. E quando ele começou a ver as marcas de Deus na sua história, ele disse: não podemos abandonar esse Deus e seguir outro Deus. A gente volta para o Evangelho e Jesus, quando ele confirma a palavra dele, quando as pessoas ficam murmurando, alguns dos discípulos ficam murmurando, essa palavra é muito dura, é muito pesada, e eles olham para Jesus pensando assim: dá uma aliviada aí, né, Jesus? Essa tua palavra aí está dura demais, alivia para a gente um pouquinho, para te seguir. E ao invés de aliviar a palavra, Jesus diz: é isso aí mesmo. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Tem. Não pode matar? Não pode matar. Não pode roubar? Não, não pode. Se eu tiver algum inimigo, tem que rezar por ele. Se alguém fizer um mal contra mim, se alguém me amaldiçoar, eu tenho que abençoar quem me amaldiçoa, Jesus. Jesus confirma. Aí, muitos, a palavra diz assim, ó, eu vou ler, porque a palavra diz, é muito interessante. A palavra diz assim: a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Eles já estavam na frente, já tinham caminhado, avançado com Jesus, já estavam num caminho de salvação, num caminho de conversão, num caminho de vida nova. Mas quando Jesus firmou a palavra, eles deram um passinho para trás, recuaram, porque a palavra era dura. Veja, meus amores, veja como a palavra é viva, como Deus é vivo, porque isso aconteceu antes de Jesus, com o povo hebreu, com o primeiro povo que Deus escolheu, que saiu da terra de escravidão e veio para a liberdade e murmurava contra a palavra. E se não é Josué firmar ali, confrontar e fazer com que eles tomassem uma decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós também vamos contigo, Josué, não podemos abandonar a Deus que nos guardou, porque eles já queriam abandonar. Aconteceu na época de Jesus, quando Jesus afirmou, a palavra é essa, a regra é essa, a regra é clara, vamos por aqui. As pessoas queriam achar a palavra pesada. Acontece hoje, né, filhos amados? Quantas pessoas: eu não concordo com a igreja, não, esse negócio aqui, não, eu sou católico, mas isso aqui não dá. Não, eu sou católico, mas, poxa vida, eu já fui à missa no mês de junho, o que é que eu tenho que ir no mês de julho também, em agosto também, em setembro? Não, já fui em janeiro, agora só em janeiro de 2025. Não, tem que ir todos os domingos, todo final de semana, porque nós temos um dia da semana que é o dia de louvar a Deus, um dia para nós nos reunirmos em assembleia. Isso é marcado desde o Antigo Testamento, quando Deus institui e santifica o dia de sábado, e depois vem Jesus e santifica o dia de domingo com a ressurreição, para que o povo se reúna em assembleia num dia para louvar e bem dizer: mas eu tenho que ir final de semana de novo, né? Os pais da catequese colocam seus filhos na catequese para fazer IVC, para receber a primeira comunhão, para receber a crisma. A gente convida, claro que tem a missa, todos os finais de semana tem missa, mas a gente convida para ver a missa no domingo da família, que é o domingo da criança, do IVC. O pai chega ali, abre a porta do carro, a criança entra, o pai volta para casa, pega fila, pega trânsito. Quando chega em casa já está na hora de voltar para pegar a criança de volta. Seria até mais econômico se ficasse, mas acha coisa mais importante do que ficar na missa com o filho. A palavra fica difícil para muita gente. Muitas pessoas hoje, como aconteceu no tempo de Josué, como aconteceu no tempo de Jesus, porque acham a palavra pesada, voltam atrás e já não andam mais com Jesus, porque acham que a palavra é pesada demais. E aí nós cantamos no Salmo o que, meus amores? No Salmo nós cantamos assim, ó:
provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor não é pesado, a palavra não é pesada, não é dura. O Senhor é suave. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, diz o salmista. O Senhor pousa os seus olhos sobre os justos, seu ouvido está atento ao seu chamado. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta. De todas as angústias o Senhor liberta. O coração angustiado, o coração atribulado, do coração angustiado e atribulado, o Senhor está perto. O Senhor conforta os de espírito abatido. Veja que Deus bom e maravilhoso. Conforta os de espírito abatido, está perto dos que têm o coração atribulado, machucado. O Senhor conforta. O jugo do Senhor é suave. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? No encontro dos ministros, no sábado, a gente falava sobre a palavra. A palavra é luz para os pés da gente, lâmpada para o caminho. A palavra dá direção. E a palavra do Senhor não passará e não mudará. Quando Jesus também confronta, ele vê que os discípulos estão abandonando, ele vai nos apóstolos, nos 12, e pergunta para eles assim: e quanto a vós, também quereis ir embora? Aí é vez do Pedro. O Pedro se levanta e diz o quê? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Vamos dizer isso juntos também? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. A palavra do Senhor é de vida eterna. Existem os deuses da facilidade, os deuses do caminho largo, os deuses do tudo pode, do tudo é permitido. O nosso Deus não é o Deus do tudo é permitido. O nosso Deus, inclusive tem um texto na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Paulo diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me... Oi, a igreja linda, melhor paróquia do sul do mundo. Tudo me é permitido, mas nem... Eia, olha que igreja, é isso, tudo me é permitido, pero nem tudo me convém. Então nós temos, havia no tempo dos hebreus, os deuses das facilidades, do tudo é permitido. Havia no tempo de Jesus Cristo, as possibilidades, os caminhos largos, os caminhos de porta larga, os caminhos pavimentados. Há no nosso tempo também, né? As facilidades. E há o Deus da fidelidade, o Deus que é suave, o Deus que ouve o clamor dos corações abatidos, o Deus que está perto daqueles que sofrem. Mas esse Deus não é da facilidade, é da fidelidade, da fidelidade. É o Deus justo, é um Deus que ama, que tem misericórdia, mas que é justo. É um Deus que é bom, que é bondoso, mas que é justo, que é amoroso, mas que é justo, faz as suas exigências. É um Deus que coloca, como a gente viu na segunda leitura da carta de Paulo aos Efésios, regras, né? Paulo coloca ali a comparação do casamento, o homem e a mulher se unem, não serão mais dois, mas uma só carne, com a igreja e Cristo. Paulo fala, interpreto como Cristo e sua igreja. Do mesmo jeito que o esposo e a esposa se unem para fazerem um ao outro feliz, também o Senhor se une à sua igreja, para que um faça o outro feliz. Jesus faz a igreja feliz, a igreja faz Jesus feliz. Um dá vida pelo outro, como é no matrimônio. Um se entrega pelo outro, como é no matrimônio cristão. É para a vida toda. Jesus e a igreja é para a vida toda. O homem e a mulher para a vida. É assim, é assim. Interpreto, diz Paulo, como o matrimônio entre Cristo e a igreja, do homem e da mulher. Nós já não somos mais dois, mas uma só carne. Eu e Cristo somos um. Cristo e eu somos um. A igreja e Cristo somos um. Jesus diz que eu e o Pai somos um. E é assim que o Senhor nos quer, juntinhos, unidos, fortalecidos, como essa igreja imensa de homens e mulheres. Hoje nós somos convidados por Josué, pelo próprio Jesus, a dizer: você quer ir embora? Quer adorar a falsos deuses? E aí nós vamos responder como o povo que estava com Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos responder como os apóstolos: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna? Ou vamos fazer como os que acharam a palavra pesada e dar um passinho atrás e não andar mais com Jesus?
a gente é que decide. Filhos amados do meu coração, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.